Olá, pessoal, bom dia então mais uma vez para todos aí. Estamos iniciando aí mais uma videoaula. Hoje vamos falar um pouco sobre a pneumática industrial. Uma introdução dos principais conceitos aí do que é a pneumática, a sua aplicação dentro desse universo industrial, dentro desse universo mecânico. Vou abrir aqui a tela do meu computador aqui para que vocês vejam, né? Pneumática industrial. Então, olha só, isso aqui que vocês estão vendo na tela é um equipamento, uma máquina, né, industrial, de algum processo de fabricação, de algum produto, tá? E a gente observa que aqui, ó, existem vários elementos pneumáticos. Então, a gente tem aqui a presença das válvulas, tá? A gente tem a presença aqui das mangueiras, a gente tem a presença aqui dos cilindros. Então, o que acontece? Por que que nós devemos estudar, aprender esse componente? Porque a maior parte, né, dos maquinários industriais que nós temos hoje, eles têm algum dispositivo pneumático. Eles têm alguma parte que funciona através da pneumática. E o que que essa pneumática faz? Né? A pneumática nada mais é do que você usar a energia, né, a força do ar comprimido e transformar essa força em movimento. Dessa forma você consegue fazer essa máquina movimentar utilizando a energia de um fluido. Tá? Então podemos colocar aqui, ó, para vocês terem como referência, né? Como é que nós poderíamos definir, dentre as várias formas de se definir, como podemos definir a pneumática? Então ela nada mais é do que o quê? Ela é a utilização da energia de fluido em trabalho. Esse trabalho pode ser definido também como movimento, tá? Movimento mecânico. Então é isso que a pneumática faz. Então ela pega a energia de um fluido, tá? Ela pega energia, no caso aqui, o ar comprimido, e transforma essa energia em movimento mecânico, em trabalho mecânico, tá certo? Poderíamos definir de várias outras formas. Essa é uma definição mais simples, bem tranquila, que eu gosto de passar para os nossos alunos, tá? Então, é isso que a pneumática faz. E por que nós temos que estudar isso? Porque a maioria das máquinas, elas vão ter algum dispositivo pneumático. E enquanto você estiver trabalhando como mecânico mantenedor, eletricista mantenedor, é necessário que você compreenda, até para estar fazendo uma instalação, uma montagem, algum reparo nas máquinas, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem como característica, tá, desse processo aqui, o, o tipo de fluido, né? Então, o que acontece aqui? No caso da pneumática, né? A gente tem aqui, ó, os tipos de fluido. No caso da pneumática, qual que é o fluido que utilizamos?
fluido que utilizamos aqui, ó, é no caso aqui da pneumática, fluido é o ar comprimido. É um fluido gasoso, tá? E no caso aqui, é o ar comprimido, tá? Nós temos também uma outra matéria que é muito parecida com a pneumática, que é a hidráulica. A hidráulica, ela se diferencia, né, da pneumática, por quê? Porque na pneumática existem várias diferenças, mas a principal qual que é? É que na pneumática o fluido é gasoso. A gente trabalha com ar comprimido. Na hidráulica, o fluido ele é líquido. Nós trabalhamos principalmente com o óleo mineral, tá? Então isso vai fornecer algumas características diferentes para o sistema, né? Então, o cilindro pneumático, ele trabalha de maneira mais rápida, tá? Com a velocidade maior, porém, com uma força menor, uma força para sustentação de carga, uma força de arrasto menor. Já o cilindro hidráulico já é o contrário. Como o fluido é líquido, e devido às características dos líquidos, a gente consegue trabalhar com uma força muito maior, né, de movimentação, de deslocamento, porém com uma velocidade muito menor. Então, é um sistema que trabalha mais lento. Então, em termos de aplicabilidade, você vai encontrar a pneumática em sistemas mais rápidos. Então, por isso que a maior parte da indústria a gente trabalha com a pneumática, que são sistemas que exigem velocidade e a força não é uma prioridade. Mas se você pensar aí, por exemplo, num sistema de um caminhão, reta escavadeira, tá? Num sistema de uma empilhadeira, por exemplo, num caminhão caçamba, são sistemas que exigem força, né? Então, esses sistemas, eu acabei de citar, todos geralmente trabalham com a hidráulica para poder gerar o movimento, ok? Então, isso aqui é uma definição importante, tá? Do que é e o tipo de fluido, ok? Beleza. Voltando aqui nessa apostila que a gente está mostrando para vocês aqui, é importante a gente mostrar aqui para vocês, ó, alguns detalhes, né? Eu estou utilizando esse materialzinho aqui, essa apostila da Parker. Depois vou estar passando isso aqui para vocês no grupo, para quem quiser dar uma lida, dar uma estudada em relação a esse processo. Então aqui, ó, a gente mostra algumas características, né? Ao mesmo tempo, vantagens e limitações do processo pneumático, né? Então, a primeira vantagem de trabalhar com pneumático dentro da indústria é que você gera um incremento da produção. Então, você vai ter uma produção melhor, mais rápida, mais contínua, com investimento relativamente pequeno, né? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que os sistemas pneumáticos eles são pequenos, são leves, tá? E são consequentemente baratos. Não trabalham com uma grande pressão se comparado com a hidráulica, tá? Então isso possibilita você ter elementos menores, relativamente pequenos e materiais mais baratos, o que torna o investimento inicial menor. Redução dos custos operacionais,
Então, quando você tem um sistema pneumático, seja para fechar uma caixa, empurrar uma caixa através de uma esteira, você tem, dessa forma, elimina uma pessoa que estaria ali fazendo esse processo, né? Então, você acaba que reduz os custos operacionais também. A robustez dos componentes pneumáticos ela é pequena, como eu comentei com vocês, né? Porém, são bastante resistentes, né? Praticamente insensíveis com relação a vibrações, a golpes, tá? Então, são sistemas que conseguem trabalhar em locais de difícil acesso também, tá? Então, são componentes mais fáceis para manutenção. Facilidade de implementação é outra vantagem. Então, é um sistema que, por ser válvulas e elementos menores, leves, facilita muito você implementar, você fazer a modificação numa máquina que não tem sistema pneumático e adicionar esse sistema. Resistência a ambientes hostis. Então, o ar comprimido ele trabalha bem em locais que você tem um número excessivo de poeira, umidade, né? Oscilação de temperatura, atmosferas corrosivas. O sistema pneumático consegue trabalhar bem nesses locais. Os sistemas elétricos já não trabalham bem e os sistemas hidráulicos também não. Então, isso é uma característica que é vantagem dos sistemas pneumáticos. E também a simplicidade de manipulação. Então, os sistemas pneumáticos, uma vez que eles já estão montados, para você operar é muito tranquilo. Você vai ter ali um botão, uma alavanca, que vai fazer o sistema funcional. O complicado é você desenvolver o projeto, né? Montar o circuito, identificar as válvulas. É nessa parte que entra a parte de manutenção, a parte que vocês estão desenvolvendo aqui com a gente. Agora, em termos de operação, para o operador manipular esse processo, é muito tranquilo. Tá? Então, isso se apresenta como uma grande vantagem também. Então, é por essas características aqui, que a gente acabou de mensurar, que o sistema pneumático se torna útil. É que trabalhamos com ele. Porém, não são só flores, né? Não são só vantagens. Existem também limitações no processo. Então, a primeira limitação que o processo tem é que o ar ele precisa de uma boa preparação. Então, como assim? O ar que a gente utiliza no sistema pneumático é o ar comprimido. Só que esse ar comprimido, você não compra ele pronto. Você não acha ele numa garrafinha no supermercado. É necessário que você pegue o ar da atmosfera e você prepare esse ar. Prepare esse ar de que forma? Utilizando esse ar, passando esse ar por um compressor, por filtros, né? E isso vai exigir sistemas de proteção com a válvula de segurança, um pressostato, manômetro, né? Reservatório, dentre outros elementos. Então, o ar, ele precisa ser preparado. E essa preparação, ela vai envolver um custo, né? Ela vai envolver um custo de equipamentos, né? De sistema ali, para se poder ser realizado. Então, isso acaba sendo uma desvantagem, tá? Porque se você pensar na hidráulica, você dispensa essa necessidade de preparação do óleo, né? Você já consegue comprar esse óleo pronto para o uso. No caso da pneumática, não. Você tem que preparar o ar comprimido antes de utilizá-lo. Outra limitação do processo é que os componentes pneumáticos são normalmente projetados e utilizados a uma pressão máxima de 1723,6 kPa. O que é kPa? É quilopascal. Pascal é uma unidade de pressão dentro do sistema internacional, tá? De forma que, por questão de segurança, se trabalha com pressões limitadas dentro do processo pneumático. Então, isso
torna o processo, né, como a gente costuma dizer, relativamente mais fraco, né, não sendo utilizável para grandes cargas, tá? Quando eu necessito trabalhar com transporte de grandes cargas, aí eu trabalho com a hidráulica, tá? Justamente porque a pneumática trabalha com pressão limitada. Essa pressão limitada, que é a pressão que a gente utiliza na indústria, é na casa aí de 6 a 8 bar de pressão, tá? Que é uma pressão relativamente boa para nossas necessidades. Uma outra dificuldade que a gente tem na pneumática é que, como ele é um sistema muito rápido, tá? E devido às características físicas do ar, a gente tem dificuldade em controlar a velocidade do ar. Então, os sistemas pneumáticos, quando você precisa trabalhar com ele de maneira lenta, você tem dificuldade. Então, a gente tem a vantagem de trabalhar com ele em altas rotações, porém temos dificuldade de trabalhar em baixas velocidades, tá? O ar é um fluido altamente compressível, tá? Portanto, é impossível se obter paradas intermediárias e velocidades uniformes. Então, isso é uma outra característica. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as válvulas direcionais. Vocês vão ver que existem válvulas de 2 ou 3 posições. No caso da pneumática, a gente não trabalha com válvula de 3 posições, justamente porque ela não possui essas paradas intermediárias. Então, na pneumática, a gente trabalha quase que 100% dos casos com as válvulas de 2 posições, ou seja, eu dou o comando para o cilindro avançar ou eu dou o comando para o cilindro retornar. A gente não consegue manter o cilindro, dar um comando para ele parar em qualquer momento, ok? Então é isso. Então aqui a gente compreende as principais características do ar, tanto positivas quanto negativas do processo da pneumática, tá? Aqui ele fala de algumas características do ar comprimido, tá? Primeiro é a compressibilidade, então o ar pode ser comprimido, né? De acordo com a força, a carga aplicada, eu consigo reduzir o volume, o espaço do ar, gerando deslocamento. Isso é uma característica que os líquidos não têm, tá? É exclusiva do ar. Eu tenho também a característica conhecida como difusibilidade, que é a questão dele facilmente se misturar a outros gases, tá certo? Eu tenho outra característica que é a elasticidade. Então, da mesma forma que eu apliquei uma força aqui, eu consegui comprimir o ar, reduzir o volume dele. Se eu parar de aplicar essa força, o ar volta à posição original que ele ocupava. Essa característica a gente dá o nome de elasticidade, tá? E uma outra característica é a expansibilidade. Então, o ar, ele tende a se expandir, mesmo ele estando ocupando área menor. Se eu liberar um espaço para ele, ele tende a se expandir e ocupar todo o espaço, adquirindo a forma do, do espaço que lhe foi liberado aí. Então, essas são características do ar que torna ele útil, né? Que torna ele possível de se trabalhar dentro dos processos industriais. Uma outra característica que é interessante é a questão do peso do ar. Então, o ar, ele possui pesos diferentes, de acordo com a temperatura. Então, quando o ar está mais quente, ele tende a ser mais leve. E quando o ar está mais frio, ele tende a ser mais pesado. É por esse motivo que vocês sempre vão encontrar
o ar-condicionado na parte superior, né, de um ambiente. Por que que o ar-condicionado sempre fica em cima? Justamente porque ali está a maior concentração de ar quente, porque o ar quente é mais leve, ele vai subir, ideal para o ar-condicionado poder puxar ele ali e fazer uma reciclagem do ar ali, uma refrigeração do ambiente de maneira mais eficiente. E da mesma forma, aquecedores, né? Você sempre vai encontrar aquecedor no chão. Quem já visitou locais muito frios que possuem aquecedores, o aquecedor fica embaixo. Justamente porque, como o ar mais frio é mais pesado, ele fica mais embaixo. Então, ideal para melhorar a eficiência do aquecedor, que ele pega esse ar mais frio embaixo. À medida que ele vai esquentando, ele vai subindo. E a sensação térmica e eficiência do aquecedor será maior. Tá? Então, essas são características do ar que é importante a gente comentar para que vocês entendam, né? Entendam do que um pouco melhor que a gente está falando. Então, aqui, pessoal, quando a gente fala em utilização, né, da pneumática para gerar movimento, de que maneira esse movimento ele vai ser gerado? Esse movimento ele vai ser gerado devido à pressão, tá certo? Então, a pressão é a grande sacada aqui do processo. E o que é pressão? Então, quando você aplica uma força, né, em determinada área, você gera pressão. E é isso que a gente faz. A gente aplica uma força através do fluido dentro de um cilindro. Esse cilindro empurra o êmbolo, que por consequência empurra a haste e gera o movimento. Existem várias unidades de pressão. Então, a gente tem, por exemplo, a pressão atmosférica, que ao nível do mar ela equivale a 1 atm, que é a pressão que essa massa de ar que envolve a Terra exerce sobre nós, né? A gente chama isso de pressão atmosférica. A gente tem outras unidades de pressão também, tá? A gente tem aí uma outra unidade que é muito conhecida, que é o bar. A gente tem outras unidades que são kgf por centímetros quadrados, newton-metros, né, dentre outras. Deixa eu melhor aqui essa apresentação aqui. Estão me vendo aí, pessoal? Vamos sim. Sim, professor. Então, olha só, estava comentando para vocês ali com relação às unidades de pressão. Então, a gente tem diversas unidades de pressão, tá? A gente tem a pressão atmosférica, que é conhecida como ATM. A gente tem a pressão PA. O que é PA? É Pascal, tá?
Essa unidade PA, Pascal, ela também é conhecida como newtons por metros quadrados. Tá? A gente tem a pressão kgf por centímetros quadrados. A gente tem a pressão também PSI. Existem outras unidades de pressão? Existem. Essas aqui são algumas das mais utilizadas aí que a gente tem. Tá? Então, como eu falei, PA, que é a pressão dentro do sistema internacional, também é conhecido como newtons metros quadrados. PSI é a unidade do sistema inglês. Tá? Então, esse PSI também ele é conhecido como libras força por polegada quadrada, tá? Que é a unidade do sistema inglês. Então, essa pressão, ela vai influenciar muito no movimento do meu sistema. Porque a pressão, ela está ligada à força do sistema e ela está ligada também à velocidade. Porque só aumenta a pressão, aumenta a vazão. Consequentemente, aumenta a velocidade do fluido. Para vias de cálculo, como é que eu consigo calcular a pressão de um sistema? Pressão, tá? Ela é a força do sistema dividido pela área dele. Então, com essa fórmula aqui, ó, você consegue calcular a pressão de qualquer sistema, seja ele pneumático ou hidráulico. Você pega a força do sistema e divide pela área. Existe um equipamento, tá, que vai estar disponível lá para você, que você consegue medir pressão através dele. Esse instrumento chama-se manômetro. Tá? Então, sempre que você tiver um sistema pneumático ou hidráulico que trabalha com pressão, você vai ter um manômetro para te auxiliar na leitura da pressão relativa dentro do sistema. Como é que esse manômetro é? Ele é mais ou menos assim, ó, parece um relógio. E aqui ele vai ter a marcação dos valores aqui, ó. Ele vai ter um ponteiro que vai indicar a pressão que ele está marcando para você. E aí, no fundo da escala dele, você vai ter a unidade que ele está trabalhando. Então, por exemplo, ó, eu tenho um manômetro aqui, ó, ele está marcando 50 de pressão. Mas 50 o quê? Qual unidade? Como vocês viram aqui, existem várias unidades de pressão. Para mim saber a unidade que ele está medindo, eu tenho que olhar aqui no fundo da escala do manômetro. No caso aqui está escrito bar. Então, o bar é uma outra unidade bastante semelhante ao kgf, centímetros quadrados, que a gente utiliza. Então, nesse caso aqui, o manômetro está marcando quanto? 50 bar de pressão. Estão conseguindo compreender mais ou menos como é que é a dinâmica do manômetro? Então, o que o manômetro faz? Ele vai medir a pressão relativa dentro do meu sistema. Tá? E isso aqui é mais ou menos o valor nesse exemplo que a gente passou para vocês aqui agora. Beleza? Como eu comentei com vocês, o ar comprimido ele tem que ser preparado, correto? Estão lembrados dessa parte? Tem alguém por aí acompanhando a aula aí? Então, o ar comprimido, ele tem que ser preparado, né? E qual que é o principal elemento dentro da preparação do ar comprimido que ele vai passar? É pelo compressor, tá? Então, o que que o compressor faz? O compressor, ele vai pegar esse ar da atmosfera
e vai gerar pressão nesse ar. De que maneira? Existem várias maneiras para fazer isso. Ou ele pode fazer isso acelerando o ar, criando velocidade no ar, ou ele pode fazer isso também reduzindo o espaço do ar, reduzindo o espaço que o ar ocupa, tá certo? A gente tem basicamente aí, tá, dois tipos de compressores com relação a dois tipos bastante utilizados, na verdade, de sistemas de compressão que a gente utiliza, tá? A gente tem aí um compressor do tipo pistão, tá? E o compressor também do tipo parafuso, tá? Vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês um videozinho, para vocês verem aqui. Então, olha só, isso aqui representa um sistema de geração de ar, tá? Então, aqui nessa imagem, você consegue ver aqui, ó, o reservatório, né? Qual que é a função do reservatório? A função dele é acumular, armazenar o ar comprimido. Você tem aqui o sistema de compressão dele aqui, ó, e você tem aqui um motor elétrico que faz esse compressor se movimentar. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, é um compressor do tipo pistão, tá? Então, você tem esses pistões, ele faz o movimento de subida e descida, e à medida que ele sobe e desce, quando ele desce, o ar entra, quando ele sobe, ele comprime, reduz o espaço desse ar, gerando pressão. Quando chega a uma certa pressão, ele tem uma válvulazinha aqui que se abre e manda o ar para o reservatório. Esse sistema aqui é um sistema que antigamente era bastante usado, porém ele é um sistema que tem eficiência mais baixa, produz muito barulho, então a gente acaba que usa hoje em dia menos, tá? Mas é interessante que vocês conheçam que é um sistema de compressão do tipo de compressor de pistão. Ele trabalha dessa forma, ó, gerando pressão, tá? Comprimindo o ar, nesse caso aqui ele tem duas cabeças de compressão. Aí vai aparecer alguns outros elementos que são importantes no processo. Você tem aqui, por exemplo, um filtro, tá? Um filtro de ar para poder reter as partículas de impureza do ar durante a admissão. Você vai ter dispositivos de segurança, como, por exemplo, a válvula de segurança, para evitar que a pressão no reservatório exceda demais, chegando ao ponto de romper, né, o reservatório, causar um acidente. E você tem também o pressostato, que é um outro elemento de segurança, que ele serve para armar e desarmar o motor elétrico, né? Então, o pressostato ele faz o motor ligar e o motor desligar de acordo com o nível de pressão do reservatório. Então, o sistema trabalha dessa forma. Então, aqui, ó, ele já está mostrando para você um outro modelo de compressor, tá? Esse modelo aqui é o compressor do tipo parafuso. Então, nesse processo, se você reparar aqui, ó, você não tem pistão, você vai ter duas O senhor roscas. não tá dando de eu ver essas imagens aí, não. Como é que é? Tá dando de eu ver essas imagens aí, não. Não sei se é só aqui no meu. Vocês estão conseguindo ver a imagem, não, pessoal? Eu tô conseguindo, normal. Eu acho que também você tô conseguindo normal. tem Não deve que... ser só no meu. Em cima da minha imagem aí tem um... Tipo um alfinetezinho, você tem que clicar nele. Aí vai aparecer a minha tela. Então aqui, pessoal, ó, o que você observa aqui, ó? No lugar do pistão, você tem duas roscas aqui, ó, que giram uma contra a outra. O ar, ele é obrigado a passar aqui no meio entre essas duas roscas.
Dessa forma, ele gera pressão. É um sistema que a gente chama de compressor do tipo parafuso. Esse é um sistema que hoje em dia é mais utilizado. Por quê? Porque ele é um processo que faz menos ruído, ele é um processo que tem mais eficiência e gera menos manutenção. E aí, é claro, né? Vai envolver outros componentes. Então, ele tem aqui, por exemplo, uma ventoinha para gerar uma refrigeração forçada para o sistema. Você vai ter aqui, ó, um separador de óleo e ar antes do ar ir para o reservatório, né? Então, você tem alguns elementos que vai mudar. Mas só para vocês terem uma ideia, uma noção, né, desses, desses dois tipos aí de sistema de compressão, tá certo? Então, voltando aqui, quando você fizer esse sistema aí, você vai ter um diagrama, tá? Com todos os símbolos representando o sistema de geração de ar. Lá no meu Instagram, eu tenho um vídeo lá, depois eu gostaria que vocês assistissem, onde eu mostro o esquema de ligação dos elementos do sistema de geração de ar, utilizando só a simbologia deles, e eu vou lá no compressor do Senai, que a gente tem lá, e mostro cada um desses elementos ali. Alguns símbolos que são bem importantes, que a gente não pode deixar de comentar, né? É o símbolo do compressor, por exemplo. Então, como é que é o símbolo do compressor? Independente do tipo de compressor que você está utilizando, a simbologia padrão dele, que vai representar qualquer compressor, é essa aqui, ó. Então, esse aqui é o símbolo do compressor, tá certo? Então, o compressor, ele é o principal elemento do sistema de geração. Por quê? Porque é ele que gera pressão para o sistema. Um detalhe interessante, que é importante de comentar. Por que devemos preparar o ar comprimido? Por dois motivos principais. Primeiro, é para retirada de impurezas. O ar comprimido, pessoal, esse ar que a gente respira, ele é cheio de contaminação. Ele possui poeira, terra, ele possui restos de animais, ele possui fumaça de outros gases, fuligem, ele possui resto de tinta, tudo isso para no ar. E se você for pensar numa indústria alimentícia, por exemplo, isso pode contaminar o produto. Então é por isso que é muito importante a gente ter os sistemas de filtragem na geração do ar. Então a gente vai ter vários tipos de filtro. A quantidade de filtro varia de acordo com a dimensão e o tipo de processo onde eu vou utilizar esse ar, tá? Mas como é que seria a simbologia de um filtro dentro de um sistema, né? Como é que seria a simbologia de um filtro? Então, o filtro é representado assim, ó. Então, esse símbolo aqui representa um filtro dentro de um sistema de geração de ar. Então, nós devemos preparar o ar, principalmente pela questão da contaminação. E uma outra questão também é a questão da umidade do ar. Sempre que você vê a previsão do tempo, né, sempre fala umidade relativa do ar, tantos por cento. Então, o ar ele é úmido. Só que essa umidade ela está em forma de vapor, então a gente não percebe muito, né? Porém, quando você comprime esse ar, quando você aproxima as moléculas de água, elas se condensam. Elas se condensam formando a água líquida que fica presente na tubulação de ar. Essa água líquida ela é um problema, porque ela ocupa o espaço do ar dentro da tubulação, dentro do reservatório, e ela também pode
causar necessidade de manutenção no sistema, porque ela vai corroendo as partes metálicas, né? E pode gerar também contaminação no processo. Então, essa água que está presente no sistema pneumático, a gente chama de condensado, tá? Então, fica atento a essa questão aí, ó. Condensado. Então, o que é o condensado? É a água presente no sistema. A água que se acumulou devido à geração de pressão, a água que estava no ar, tá certo? Esse condensado também tem que ser feito o controle. A gente utiliza alguns elementos para fazer esse controle desse condensado. Que elementos são esses? A gente tem, por exemplo, os drenos. Então, os drenos, eles ficam presentes ali em vários pontos da tubulação, principalmente onde tem curva, e ele tem a função de retirar, auxiliar na retirada do condensado. Um outro elemento que é muito importante para a retirada do condensado é o próprio reservatório. Então, o reservatório ele é importante porque ele me auxilia em manter a pressão constante, ele me auxilia para armazenar o ar comprimido e me auxilia também na retirada da maior parte do condensado. Como é que seria a simbologia, né, do reservatório? No caso da pneumática, a gente trabalha com um reservatório fechado, a simbologia seria mais ou menos assim, ó. Tá? Então, esse símbolo aqui representa um reservatório de ar comprimido. Lembrando que o reservatório, a gente trabalha com pressões limitadas justamente porque o reservatório exige um cuidado, tá? Esses reservatórios, eles precisam estar inspecionados e enquadrados dentro da norma de segurança. No caso aqui, eles têm que estar enquadrados dentro da NR13. Tá? Por quê? Porque ele funciona como um vaso de pressão. Então, ele tem um risco aqui de acidente. Então, é necessário ter feito os testes, os laudos de enquanto em quanto nesses reservatórios pneumáticos. Eles não podem ficar em qualquer local. Então, quando você vê, às vezes, aí numa oficina, na borracharia, né? Você vê lá o compressor, o sistema de geração ali junto com as pessoas ali no mesmo local. Aquilo ali, de acordo com a NR13, não pode. O reservatório tem que ficar sempre na parte externa ao galpão onde as pessoas trabalham ali, ou se estiver na parte interna, tem que ser construído, feito uma construção ali de tijolo ali, para poder isolar ele, em caso de acidente, explosão, garantir a segurança das pessoas. Além dos dispositivos de segurança que a gente já comentou com vocês. Então, é obrigatório, é necessário você ter aqui próximo ao reservatório uma válvula de segurança, ela serve ali como uma válvula de alívio, né? Então, se a pressão aumentar demais no reservatório, a molinha, a esferinha empurra a mola e ela libera esse ar para a atmosfera para gerar alívio no reservatório. Ou também a gente tem o pré-sosstato. O pré-sosstato, ele é uma válvula eletromecânica que também funciona como um dispositivo de segurança, porque ele fica ali lendo, né, medindo a pressão no sistema. De acordo com a pressão está alta, né, e a regulagem que eu coloquei no pré-sosstato, ele desarma o motor elétrico, ele desliga o motor elétrico de maneira automática. E da mesma forma ao contrário. Então, quando a pressão no reservatório vai caindo, né, a níveis muito baixos, ele manda um sinal, ativa o motor elétrico novamente, ele começa a gerar pressão novamente. Né? Então, às vezes você repara isso em pequenos sistemas, né, de compressão, principalmente de pintor, né, quando está pintando ali um portão, um muro, você vê que o compressorzinho dele liga e desliga de maneira automática. Só que não é de maneira automática, é um pré-sosstato, que é um elemento de segurança, que está presente ali, que faz esse motor ligar e desligar
de acordo com a pressão gerada, a pressão dentro do reservatório. Tá certo? Então é isso. Primeira parte aqui da nossa aula é isso, tá? É que vocês entendam, conheçam o processo. Então, o que que para dar uma recapitulada aí, né? Principalmente para quem chegou mais atrasado. O que a pneumática faz? Ela faz a utilização da energia do ar comprimido e transforma isso em movimento mecânico. Então, a gente tem que estudar isso por quê? Porque a maioria dos equipamentos industriais trabalham com alguma parte pneumática. Então, é necessário que o mecânico, o eletricista, conheça um pouco dessa parte de funcionamento pneumático. Segundo ponto, as características do ar, que a gente falou, né? Então, o ar comprimido ele é um sistema que trabalha com maior velocidade, a força menor, os componentes são menores, mais leves, certo? E o terceiro ponto que trabalhamos foi a questão do sistema de geração de ar, não é? Então, o ar, ele precisa ser gerado. E para isso eu vou ter que ter um sistema de geração com diversos elementos. Esses elementos possuem simbologia, bem como a gente comentou aqui, tá? E é como eu falei para vocês. Vão lá no meu Instagram que eu tenho uma pequena videoaula lá que vai mostrar para vocês de maneira um pouco mais profunda como é que fica interligado esses símbolos do sistema de geração juntamente com um exemplo lá, né, de um tipo de compressor que eu mostro para vocês lá. Então, quem já me segue lá, vai lá. Quem não me segue, ó, é Renato RB7, tá? Já aproveita e dá uma stalkeada lá e vê esse vídeo. Tem um vídeo também sobre hidráulica, que é um assunto que não vamos trabalhar, mas quem quiser, tiver a curiosidade de ver alguns detalhes da hidráulica, também tem um videozinho lá também para vocês assistirem. Tá certo? Vamos fazer